Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um dia de live, Papo de Psi pra Psi. Aí, agora foi. Boa noite, Tal. Boa noite, Cá, tudo bom? Tô bem, e você, como tá? Tô bem também, muito grata pelo convite, viu? Eu que agradeço por você ter aceitado, viu? Bom, Tal, se apresenta um pouquinho pro pessoal, pra eles te conhecerem. Certo. Então, gente, muito prazer. Eu me chamo Tawane Menezes, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho online, atendendo casos, da maioria, de comportamento alimentar, transtornos alimentares, mas de algumas outras demandas também. E assim, né, eu acho que até é legal comentar um pouquinho como que eu conheci a Tal. A gente se conheceu na mentoria do Psi do Futuro. Eu acho que todo psicólogo conhece aí a página do pessoal do Psi do Futuro, né? A gente participou do programa de aceleração deles, onde eles ensinaram um pouquinho do marketing digital, né, Tal. E depois a gente participou da mentoria presencial lá no escritório deles e a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. E eu acho que eu gostaria até de comentar sobre isso, porque muitas vezes a gente reclama da nossa profissão ser um pouco solitária, né? Do psicólogo clínico ficar muito sozinho, né? Sempre. E eu sempre comento o quão importante é a gente se propor a vivenciar ambientes com outros psicólogos, né? A gente ouve tanto falar em concorrência, ai, mas tem muita concorrência. Mas, gente, eu acho que tem paciente para todo mundo, tem cliente para todo mundo, e não tem nada melhor do que a gente poder se reunir, né? Criar essa rede de networking, justamente para nossa profissão não ficar tão solitária, Com né? certeza, com certeza. Essa é uma questão que eu sempre converso com colegas de profissão. A gente já falou muito também no grupo até das PSIs, né? Sobre isso, porque essa mentoria que a gente fez, que a Ká falou que a gente fez juntas, tem muitas PSIs no grupo, né, que foram com a gente. Sim. E é sempre realmente uma dor muito mencionada, essa solidão. Então é muito bom poder conversar com PSIs. Inclusive, nesse momento, eu tô na casa de uma PSI que eu conheci por conta do PSI do Futuro. Olha que legal. Então, assim, é muito legal fazer essas amizades e conhecer pessoas que entendem um pouco do que a gente passa, né? É muito Sim. bom. Sim, perfeito. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque não precisa ser solitário. A gente fala que é, mas não precisa ser. Eu acho que esse que é o Com ponto. certeza, com certeza, com certeza. E aí, quando a gente faz esse esforço de entrar em contato, mesmo que dê vergonha um pouco, ou que seja difícil no início, a gente vai entrando em contato, vai conversando e vai dando certo, né? Sim, com certeza. Bom, tal, mas é isso, né? Obrigada por ter topado aqui o convite. Eu até quero convidar outras PCs, né, que eu conheci na mentoria, porque é muito legal a gente ter esse contato. Obrigada Aham, mesmo. eu que agradeço. Bom, mas vamos entrar então no nosso assunto hoje, que é a questão do comportamento alimentar, né, tal, uma demanda que a gente vê tanto na clínica, né? E conta um pouquinho qual foi a tua motivação até para atuar na clínica, né, principalmente com casos de comportamento, transtorno alimentar. Certo. Então, eu sempre falo no meu Instagram um pouquinho dessa minha história, né? Porque que eu trabalho com essa área. Na verdade, eu tenho uma experiência pessoal mesmo, porque por muitos anos eu tive um comer transtornado. Nunca tive diagnóstico de transtorno alimentar, mas suspeito ter tido um transtorno alimentar sim, porque por muitos anos eu tive uma relação bem conturbada com o meu corpo e com a comida. E por isso, né, depois de um tempo acompanhando influenciadoras que falavam sobre o assunto, ainda na universidade, inclusive depois a gente pode entrar mais em detalhes Uhum. sobre isso, sem saber muito bem com o que eu trabalharia, eu fui percebendo minha relação com a comida, fui vendo profissionais falando sobre isso e eu pensei, gente, as pessoas falam sobre isso, então por que não trabalhar com isso, né? E aí foi quando eu fui procurando um pouco mais sobre, entender um pouco mais sobre essa área, comecei meus estudos na área. Então, o que me motivou foi a minha experiência pessoal e ver como eu também tive uma melhora e perceber que outras pessoas podem ter essa melhora também. Perfeito, perfeito, tal. E eu falo que às vezes muitas questões da nossa história pessoal, elas de fato influenciam nas nossas escolhas profissionais também, né? Seja por questões de gostos que a gente tem, mas também a gente poder analisar, assim, praticar esse autoconhecimento e perceber o que é que faz sentido pra gente em estar trabalhando com a psicologia faz um total diferencial, né? Na hora da gente estar fazendo aí a nossa carreira. Com certeza. Inclusive na aproximação com as minhas pacientes, né? É,
por muito tempo na psicologia houve esse afastamento muito grande entre paciente e terapeuta, até no sentido das demandas que são trazidas, né? Como se a gente não pudesse trazer o nosso lado humano e de dores também, né? E aí eu percebi na minha prática que o fato de eu ter passado por muito do que meus pacientes passam é algo que nos aproxima e que faz com que elas se sintam mais confortáveis também em compartilhar o que elas passam, né? E de ver que é possível obter uma mudança. Então, é bem interessante ter essa experiência e poder trabalhar com pessoas que viviam o que eu vivi. É bem legal. Perfeito. E essa humanização da psicologia clínica, de fato, ela é muito importante, né? Uhum. Demais, demais, faz toda a diferença. Inclusive, não sei se muitas pessoas estão familiarizadas com autorrelatos em sessão, não é algo comum. Não é que a gente, terapeutas, façam autorrelato o tempo inteiro, porque não é sobre nós, né? Mas o autorrelato ele pode ser muito útil em muitos momentos para nós, enquanto terapeutas, conseguirmos modelar um pouco do que o paciente pode fazer, ou seja, mostrar o caminho que nós percorremos e como nós chegamos em um certo resultado e a possibilidade desse resultado, e até como uma forma de humanizar novamente, porque muitas vezes é criada essa ideia de hierarquia, né? Como se nós estivéssemos acima, como se nós fôssemos superiores e detentores de toda a saúde mental do mundo, né? Uhum. Quando não é bem assim. E quando a gente humaniza a nossa profissão é muito bom, para que as pessoas vejam que nós também sofremos, nós temos nossas próprias questões, mas que nós lidamos um pouco melhor, né, com essas questões. E é muito bom Perfeito. poder fazer isso. Isso é muito valioso, tal, né? Eu faço das suas palavras as minhas. Eu também acredito muito no potencial que tem o nosso autorrelato, né? No Uhum. tratamento psicoterapêutico dos nossos clientes. Porque é importante que a gente demonstre para eles que nós somos seres humanos, para além de profissionais, né? Uhum. Com certeza, com certeza. Muito bom. E tal, conta um pouquinho a importância do trabalho frente ao comportamento alimentar, né? Acho que é importante falar sobre isso. Com certeza. Primeiro de tudo, eu queria trazer um alerta a isso, porque muitas profissionais acabam se jogando nessa área do comportamento alimentar, aceitando pacientes com essa demanda, sem ter um estudo prévio sobre. E não só dessa demanda, né? A gente sabe que diversas outras demandas, a gente precisa ter um mínimo de estudo, de especialização naquilo para conseguir tratar com excelência. A gente aceita em clínica o que a gente consegue atender. Mas o ponto é que eu Uhum. já tive relatos de muitas pacientes que passaram por psicólogas anteriores que não conseguiram lidar nada bem com os casos, inclusive intensificaram um comer transtornado. Então, já ouvi relatos de pacientes que passaram por psicólogas que davam, inclusive, opinião sobre o que elas deveriam comer, que reforçavam crenças, né, de alimentação, de insatisfação corporal, como se, Uhum. enfim, elas reforçavam mesmo um padrão de beleza estético, que é o que a gente busca lutar muito hoje no tratamento de transtornos alimentares, porque a gente sabe que na base de todos esses transtornos da beleza, que a gente chama, está esse foco muito grande na forma corporal, essa valorização da forma corporal, né? E isso é o que a gente tenta lutar ao máximo, não no sentido de ir contra os desejos da paciente, mas de mostrar a ela que não necessariamente a forma corporal dela é o que dá valor a ela, né? E Uhum. infelizmente muitos pacientes não, psicólogos, acabam reforçando essa ideia de que, na verdade, há muito valor nessa aparência, ou enfim. Então, queria trazer esse alerta, inclusive, porque esse é um dos principais pontos importantes no trabalho com comportamento alimentar. Uhum. É entendermos que não é sobre simplesmente ajudarmos pessoas a emagrecer ou a lidar melhor com a comida no sentido de comer de forma equilibrada apenas, mas no sentido de criar uma relação de amizade com o próprio corpo, né? De Uhum. conseguir desenvolver essa aceitação corporal, quebra de crenças que são muito reforçadas pela mídia, pela sociedade. Então, assim, é um trabalho muito difícil porque requer muita atenção a si, uma atenção diária, assim, na verdade, né? Inclusive, eu já até trouxe em algum momento no meu Instagram um relato de que, acho que no ano passado, eu percebi alguns influenciadores que estavam emagrecendo bastante, porque está voltando essa tendência do Sim. corpo bem mais magro, né? E aí eu me percebi sendo
mexida por aquilo, né? Ficando, Aham. percebendo insatisfações com o meu corpo, desejos diferentes. E aí foi quando eu comecei a me perceber melhor, me analisar melhor, perceber como essa sociedade estava me afetando, né? Ou seja, para esse trabalho com comportamento alimentar, é muito importante que a gente esteja sempre nesse processo de autoanálise, né? Porque nós podemos Uhum. acabar reproduzindo crenças que são muito nocivas mesmo para os pacientes, né? Sim. Mas acredito que é isso. Perfeito, tal. E você falou algo que eu acho que é extremamente importante, até falando com o público que são estudantes de psicologia, que são recém-formados em psicologia, que é a importância dessas pessoas estarem realizando o processo de autoconhecimento delas, né? Na Uhum. psicoterapia, porque a gente sempre vai esbarrar com questões nossas quando a gente está no trato com o outro, né? E se a gente não está tratando disso, a gente não está olhando para isso, a gente pode acabar fazendo o que você falou, né? Reforçando ainda mais o problema no outro. E quando se trata da questão do comportamento alimentar, isso se torna muito sério. Pois pois é. Até porque, no geral, muitos pacientes nem falam sobre comportamento alimentar com terapeutas, porque, na verdade, é algo Sim. muito novo, né? No geral, as pessoas procuravam psicoterapeutas em casos de transtorno alimentar ou, ou uma suspeita de transtorno alimentar. Só que eu atendo muitos pacientes que não têm diagnóstico de transtorno alimentar, não fecham Uhum. diagnóstico de transtorno alimentar, mas têm sim um comer transtornado ou até outros transtornos alimentares não especificados, enfim. Mas o ponto é que existem pessoas que não têm atendem todos esses critérios diagnósticos, mas que têm uma relação super conturbada com a comida. E essas pessoas, até por não associar a psicóloga esse lugar de falar também sobre comida e sobre corpo, acabam não trazendo em sessão. Então, eu acredito que esse é um ponto Uhum. importante também sobre comportamento alimentar, que é mesmo psicólogos que não são da área se atentarem a isso, né? Porque muitas pessoas Perfeito. acabam não trazendo. Inclusive, acho que eu até fiquei de falar com você sobre isso. Muitas pessoas acham que já perguntaram se eu era nutricionista ou se eu defendia dietas e falavam Uhum. pra mim, tipo, nossa, tô seguindo uma dieta, tá? Tô comendo super bem, como se eu estivesse colocando no meu Instagram que nós devíamos fazer dieta, né? Quando na verdade a grande questão é que eu estou aqui, né, para a gente conseguir trabalhar esse comer transtornado, né? Ou seja, as Sim. pessoas não conseguem ainda entender que a psicologia está nesse lugar. Então, para quem quiser entrar nessa área, é muito importante que entenda desde já como se posicionar nesse sentido. Perfeito. E é por isso até que por um tempo eu fui entendendo como que eu me colocaria ali, quais conteúdos eu traria no Instagram, porque é difícil. Há uma linha muito tênue aí nesse entendimento dos leigos mesmo, Uhum. quanto ao trabalho que eu faço. Tá? E isso é uma dica excelente, né? Porque eu acredito que seja um dos desafios de atuar com comportamento alimentar, Natal. Uhum, com certeza. É bem Bacana. desafiador. Mas quando você vai conseguindo mostrar ao público que de fato é o seu trabalho, vai se tornando mais fácil. Tá. E tal, até falando, né, sobre essa questão de ser confundida com nutricionista, com outros profissionais. É normal no trabalho do comportamento alimentar você atuar, assim, multiprofissionalmente com outros profissionais? Uhum. Com toda certeza. Inclusive, esse é um grande desafio porque eu trabalho, no geral, com nutricionistas que são da vertente da nutrição comportamental. Tá. Muitas pessoas não conhecem ainda essa vertente, mas a nutrição comportamental é uma vertente que, no geral, vai trabalhar com. Não vai trabalhar tanto com planos alimentares, vai trabalhar quando for necessário. Por exemplo, em caso de anorexia nervosa, às vezes o plano alimentar é necessário, né? Mas o ponto é que Uhum. muitas pessoas procuram nutricionistas querendo essa dieta, essa quantidade específica, exatamente o que deveriam comer. E na nutrição comportamental, a ideia é que você se eduque mesmo sobre o seu corpo, sobre as suas necessidades, sobre os alimentos, para que você crie uma relação muito mais saudável mesmo com a comida. Não é sobre números, sobre você se forçar a comer mais do que gostaria ou acabar comendo mais do que gostaria porque acha que deveria comer menos. É sobre você entender o que o seu corpo precisa. Então, é um desafio porque tem pessoas que não entendem tão bem como essa abordagem pode ajudar. Mas sim, eu Uhum. trabalho com essas nutricionistas no geral. Na verdade, todas as nutricionistas que eu recomendo aos meus pacientes são dessa vertente, porque é a vertente que eu confio e acredito que é o melhor para o tratamento. Porém, quando os pacientes decidem procurar outras vertentes da nutrição, também entro em contato da mesma forma, marco reuniões com os Uhum. profissionais,
já marquei reunião com psiquiatras também. Então, assim, isso é essencial, inclusive. A gente ter contato com o psiquiatra, com o nutricionista, com outros profissionais também da equipe. É muito bom para a gente conseguir se alinhar, né? E conseguir oferecer o melhor tratamento possível. Então, sim, eu faço esse trabalho. Perfeito, tal. Ó, eu tô recebendo algumas perguntinhas aqui. Tá. Perguntaram se o trabalho com comportamento alimentar é uma derivação da teoria comportamental, da abordagem comportamental. Se Uhum. necessariamente você se especializa na análise do comportamento, né, para estar trabalhando com esses casos. Entendi. Não. Na verdade, o trabalho com comportamento alimentar ele iniciou muito a partir da psicanálise. E aí, depois de um tempo, foi se entrando um pouco mais, foram abordando mais outras questões e pensando mais a partir de outras abordagens da psicologia. E aí, a análise do comportamento hoje é bem presente no comportamento alimentar, sim. A TCC, a terapia cognitivo-comportamental, mas não só. Na especialização de comportamento alimentar que eu fiz, eu lembro que a gente via também, acho que era a terapia dos esquemas, Uhum. psicanálise, psicodrama. Então, assim, haviam várias outras abordagens, ou seja, a gente fala sobre comportamento só porque a ideia não é a gente focar necessariamente no alimento, é sobre todos esses comportamentos, pensamentos, sentimentos, emoções que estão ao redor da comida e do nosso corpo, porque a gente também come, infelizmente, muito baseados na nossa perspectiva do nosso corpo. Então, dentro do comportamento alimentar, tem também essa ideia da nossa relação com o nosso corpo, da nossa autoimagem. Então, só tem essa palavra comportamento por isso, para especificar que realmente a gente está analisando esses comportamentos. Mas não significa que vocês devem trabalhar apenas a partir da análise do comportamento. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é uma dúvida de muitos estudantes também, né? Será que tem uma abordagem que trabalha melhor determinados assuntos, né? E até quando a gente fala em comportamento, né, tal, você pode me corrigir se você pensar de uma outra maneira. Mas eu acho que a psicologia por si só, ela já é um grande estudo sobre o comportamento humano, Isso, né? E isso. não vai ser uma abordagem ou outra que vai, né, ter um foco maior nisso, né? Exatamente. Assim. Exatamente. A grande questão é que você estava travado para mim. Você está me ouvindo agora? Ah, tô. Agora eu tô te ouvindo, voltou. Ok. A gente estava falando sobre comportamento, né? Isso. Mas então, eu ia falar que até a noção de comportamento na psicologia é bem diferente a depender da abordagem, né? Na análise do comportamento, Sim. que é a abordagem que eu trabalho, a gente entende o comportamento como tudo aquilo que o nosso corpo faz. Então, nossos pensamentos, nossas emoções, enfim, tudo isso são comportamentos do nosso corpo. Então, assim, até essa noção desse termo vai diferindo um pouco, mas não significa que o trabalho de outras abordagens não é válido. No geral, hoje, no tratamento de transtornos alimentares, a gente utiliza terapia cognitivo-comportamental ou comportamental, porém, essas outras abordagens também são utilizadas, tanto que eu te falei que na pós a gente estudou psicodrama, psicanálise, e por muito tempo foi a psicanálise, então, assim, né, você não precisa ter uma abordagem comportamental para trabalhar. Perfeito. Eu acho que isso é um papo muito válido, né? E até tal, né? Eu acho que vai ser uma pergunta bem interessante da gente falar, devido ao fato de que a gente teve alguns probleminhas aí com a tecnologia. Como que é para você essa questão das terapias online hoje em dia, né? Que eu acho que depois da pandemia foi um grande boom, a gente começou a utilizar muito o método online. O que que você Uhum. acha sobre isso, né? Já que você atende online também. Certo. Então, eu adoro essa modalidade porque eu tenho pacientes de outros países, de outros estados, então é muito interessante. Meus pacientes também gostam bastante por conta do conforto mesmo de poder fazer isso em casa. A gente faz atividades bem próximas, por exemplo. Eu tive uma paciente que ela estava no quarto dela e eu consegui fazer ali uma atividade de autovisualização, de trabalho mesmo de autoimagem. E ela tinha um espelho do lado dela, então foi algo bem prático. Então, assim, acaba sendo bem interessante também nesse sentido. Essa questão de internet, falhas que acabam acontecendo, é um ponto negativo, com toda certeza. E não só isso, eu acredito que o dispositivo usado
também acaba sendo um prejuízo, porque muitos pacientes eu recomendo utilizarem computador, mas acabam usando o celular e aí às vezes a imagem fica muito pequena. Então, assim, querendo ou não, na psicoterapia, essa linguagem corporal é muito importante. A gente se ver, a gente se ouvir bem, a gente perceber certos comportamentos que são movimentos da gente, gestos que são importantes também para essa relação. Então, esse é um prejuízo. Porém, os estudos mostram que, no geral, a psicoterapia online ela tem resultados tão bons quanto a presencial. E, no geral, as minhas pacientes não reclamam dessa modalidade. Eu acho maravilhosa, eu gosto muito. Então, super recomendo, inclusive, para quem pensa na ideia, é bem interessante. Gosto bastante do trabalho. Eu acho que tem muitos pontos fortes, né? Tem esses problemas mesmo que a tecnologia às vezes nos traz, mas de uma maneira geral eu também acho muito positivo. O fato do indivíduo, porque é muito prático para o paciente só abrir ali o computador e participar. Eu acho que aquela desculpa de falta de tempo deixou de existir, né? Depois que a terapia online ela começou a ser utilizada. Uhum. Né? Travou um pouquinho para mim, mas eu ouvi. Travou o início, depois eu fui ouvindo. Sim, a terapia online é maravilhosa. Realmente, os resultados são muito bons, é uma proximidade muito boa. E querendo ou não, até quando a gente pensa no ambiente, né? No geral, as pessoas têm a sessão no quarto, então é uma proximidade tão grande, né? A gente está dentro da casa da pessoa. E para algumas pessoas isso acaba sendo muito positivo também. E quem não se adapta a esse modelo, procura o presencial, mas no geral, acho que nenhuma paciente minha saiu para procurar o presencial, gostou bastante, se adaptou ao online, então é bem interessante. Bacana, ótimo. E tal, pensando também no trabalho com comportamento alimentar, né? Você trabalha hoje com a psicologia clínica, mas é possível atuar em outras áreas com essa mesma demanda? Sim, então, o comportamento alimentar, querendo ou não, a gente precisa se atentar a ele em todas as instituições que trabalharmos, né? Nos hospitais é uma demanda que a gente precisa muito importante, porque, infelizmente, essa demanda de transtornos alimentares é cada vez mais presente nas escolas, de restrições alimentares. Inclusive, recentemente, uma mãe me procurou porque a filha de, acho que ela tinha 10 anos, estava desenvolvendo sintomas de anorexia nervosa, suspeitavam ela e a equipe médica de anorexia nervosa nas escolas quanto a essas demandas é bem interessante, até porque assim, a grande maioria dos meus pacientes relatam bullying ou, enfim, experiências bem negativas com corpo e alimentação na infância e adolescência. Então, até no sentido de trabalhos para... Deu uma travadinha agora no final, tal, de novo, tá dando umas falhadinhas. Mas deu para você trazer, né, que existem vários contextos onde o comportamento alimentar ele pode ser uma demanda do psicólogo, desde hospitais, escolas, por causa da questão das restrições alimentares das crianças hoje em dia, né? Então, o comportamento alimentar ele pode ser uma demanda em diversas áreas da psicologia e não somente na área clínica. Péssimo. Não sei porque a internet tá assim, mas vou pro Wi-Fi de novo, vamos ver se dá certo. Tá, não, sem Mas problema. deu para me ouvir, assim, o essencial. Sim, deu sim. E tal, é possível atuar com outros nichos simultaneamente, mesmo que você foque hoje os seus atendimentos na questão do comportamento alimentar? Como que é isso? Sim, com certeza. Querendo ou não, uma pessoa que tem uma demanda de comportamento alimentar é um ser humano com diversos outros problemas. Inclusive, é muito comum que transtornos alimentares tenham comorbidades. E uma pessoa com um comer transtornado também vive diversas outras questões, né? Nos relacionamentos, falta de assertividade, demandas de controle excessivo na vida, insatisfação com a vida, meio de desesperança. Então, assim, diversas outras demandas acabam entrando também no atendimento. Inclusive, essa é uma dúvida bem frequente entre pacientes. Acham que só vão falar na sessão sobre comportamento alimentar, quando não é assim. Na verdade, com muitas das minhas pacientes, a gente fala muito mais sobre outras demandas do que sobre comportamento alimentar. Então, ainda que esse seja um foco, querendo ou não, o ser humano
funciona da seguinte forma: a gente tem padrões de comportamentos, né, que aparecem em diversas áreas da nossa vida. Então, se a gente é restritivo, controlador, rígido, com a nossa alimentação, com o nosso corpo, é muito provável que a gente também seja em outras áreas da nossa vida. Então, quando a gente quer trabalhar essa questão da alimentação, a gente tem que iniciar entendendo a história de vida dessa pessoa, outras esferas da vida. Então, sim, mesmo tendo esse nicho de trabalho, você vai precisar, não é que é uma possibilidade, você tem que trabalhar essas outras áreas. Uhum. E você acha que nichar também, assim, né? Essa é uma dúvida de muitos estudantes. Ah, mas eu vou nichar tanto o meu serviço, por exemplo, na hora de me divulgar. Isso vai fazer com que outras demandas deixem de surgir para mim, né? Então, pessoas que às vezes não têm uma demanda de comportamento alimentar. Como que você sente isso, tal? Você acha que de fato influencia? Sim, influencia, com certeza. Você segmenta e, querendo ou não, vão vir mais pessoas desse público. E aí eu sempre fiz questão no meu Instagram de mostrar que eu também trabalho com outras demandas. Eu sempre fiz questão de dizer que vão entrar também demandas de ansiedade, de depressão. Acaba não sendo esse o conteúdo do perfil, o foco do perfil, mas a gente sempre associa outras coisas, né? Então eu sempre trago questões de autoestima, porque no geral hoje eu tô falando bastante sobre autoestima. Então, assim, a gente traz isso, traz associação com ansiedade. Então, a gente traz essa associação do comportamento alimentar com essas outras demandas. E isso já mostra que a gente não fala só sobre isso. E não só isso, até na fala mesmo ali nos stories, em algum post, a gente pode trazer que a gente também trabalha com outras demandas se a gente, de fato, gostaria de trabalhar com outras demandas, né? Então, é uma possibilidade. Agora, de fato, se você recebe indicações de profissionais que te conhecem por isso, no geral vão vir demandas dessa área. E aí as pessoas que são menos segmentadas são indicações mais de fora, que não te acompanham tanto. E aí acaba sendo muito diferente do trabalho que você faz. Então vale a pena, inclusive, entender. Você quer realmente se especializar só nisso, segmentar muito isso? Se não, vai entendendo o que funciona para você, porque se você trabalha com mais de uma demanda, você pode, inclusive, trazer como conteúdo nas redes sociais. Só não dá para virar uma grande bagunça, assim. Você pode escolher um tema principal e associar o resto, né? Perfeito. E eu acho, Natal, até te ouvindo falar, que para mim fica muito, muito claro, e é algo que eu busco na conversa com os estudantes de psicologia reforçar, que é quanto mais especializado você se tornar em uma demanda, mais referência você tem possibilidade de ser naquele assunto. Né? Então, para você se tornar a mulher de determinado assunto ou o cara de determinada demanda, você vai ter que se especializar e cada vez isso vai ficar mais nichado. Né? É assim que você se torna especialista, é assim que você vai conseguir encontrar até um sucesso, de certa forma, né? Sim, com certeza. Existe toda uma discussão, inclusive, quanto a isso, quanto a essa especialização, generalização. Eu acredito que seja importante a gente ter um equilíbrio, porque se a gente também nichar e só vou atender demanda de comportamento alimentar, pode ser que isso dificulte o nosso trajeto, em especial no início da clínica. Então é importante, sim, essa perspectiva geral também, mas é como você falou, a gente acaba virando referência sim. Tanto que quando uma pessoa pensa em transtorno alimentar, comportamento alimentar, se acompanha meu Instagram, vai pensar em mim para enviar aquela demanda, né? Então, é muito, muito útil nesse sentido. Perfeito. E tal, na tua opinião, qual que é o que é mais promissor nesse trabalho com o transtorno alimentar, com o comportamento alimentar? O que você vê de mais promissor nessa área? Olha, infelizmente, essa é uma área muito promissora. Infelizmente mesmo. E realmente cresce cada vez mais porque a indústria da beleza, a cultura da dieta, se mantém firme e forte. Como eu te falei, né, no início da live, agora está surgindo esse padrão de beleza de um corpo bem mais magro. Então, toda aquela insatisfação das pessoas tentando atingir um corpo curvilíneo, com seios fartos e que seja, já vai sendo substituído por essa vontade de se encaixar nesse novo padrão. Então, infelizmente, quando se trata de beleza, é uma demanda que parece não acabar nunca, né? E eu acho que o que é promissor nessa área é que as pessoas estão falando mais sobre isso, né? Antes a gente só aceitava aquele padrão, ia vindo,
E eu percebo que hoje há um movimento muito maior das pessoas procurarem uma aceitação corporal, das pessoas procurarem ajuda profissional, porque entendem que essa insatisfação constante, essa restrição constante não é saudável. Antes, algo que era muito naturalizado, deixou de ser. Então, acredito que é uma área promissora, porque eu percebo que nós, enquanto psicólogos, temos mais espaço para ajudar pessoas. Eu percebo que as pessoas estão mais abertas a serem ajudadas. Então, isso é muito bom de verdade. Acho que é ótimo a gente ter essa oportunidade de ajudar as pessoas. Então, por mais que seja uma demanda bem presente, as pessoas estão mais abertas a receber esse tratamento. Ótimo, né? Eu acho que isso também é uma dica a ser anotada, assim, no sentido de, olha, vai ter bastante campo daqui para frente, né, para esse tema ser trabalhado. Sim, e com transições, né? Adaptações, existe... Enfim, são muitos estudos que a gente deve fazer na área, porque o comportamento alimentar da população LGBTQIA+, é diferente, da população negra é diferente. Enfim, quando se trata de variáveis de raça, de gênero, de classe social, tudo isso vai fazer muita diferença. Então, tem muito estudo a se fazer e muita demanda mesmo, no geral. Perfeito. Ó, tem um comentário aqui, Tal faz um trabalho incrível em desmistificar o debate sobre transtornos alimentares e como acabamos reforçando esse comportamento através das nossas práticas sociais. Perfeito, né? E eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Obrigada mesmo por ter aceito o convite para estar aqui comigo essa noite. A gente já está encerrando o nosso papo, tá? E antes da gente encerrar por completo, Tal, eu queria te fazer uma última pergunta, que na realidade é pedir, né, o que você tem a dizer para esse público que ainda está buscando entender o que eles vão fazer depois de formados, não sei qual área seguir, não sei como começar minha carreira. Que mensagem que você deixa para os estudantes, para os recém-formados em psico? Eu acho que a minha principal dica envolve dois tipos de pessoas. Aquelas que são muito seguras do que querem e aquelas que não fazem ideia do que querem. Eu acho que é muito importante a gente ter abertura a novos caminhos, porque eu entrei no curso de psicologia querendo trabalhar com a psicologia social. No meio do caminho, eu decidi que eu iria ser uma neuropsicóloga, necessariamente, e queria trabalhar na universidade, estudando, sendo neurocientista. E depois foi surgindo essa vontade de trabalhar na psicologia clínica. Ou seja, essa abertura para novos caminhos foi muito importante, porque eu passei muito tempo rígida numa área. Então, para mim, foi inclusive difícil me desassociar da ideia de ser neurocientista. Então, essa é uma dica bem importante, que vocês se mantenham abertos e abertas a novos caminhos, a trilhar novos caminhos e adaptar os caminhos prévios também, associar eles a novos, enfim. E para essas pessoas que não têm certeza do que querem fazer, acho que é muito importante não ter a mentalidade de que não ter certeza do que você quer significa que você não terá sucesso, de que você nunca irá se encontrar, né? Acho que a tentativa e o erro é muito importante. Querendo ou não, para mim, o comportamento alimentar foi uma tentativa e erro. Eu tive essa experiência prévia, eu comecei os estudos na área, mas eu poderia, depois de estudar e começar a trabalhar na área, acabar não me interessando tanto, né? Então, assim, querendo ou não, é tentativa e erro. Então, ainda que você não tenha total certeza do que você quer fazer, vai tentando criar esse processo de autoconhecimento, entendendo o que é valoroso para você, olha para suas feridas. Inclusive, esse foi um processo que eu fiz, esqueci de comentar. Antes de decidir o que eu iria fazer, eu peguei um papel e escrevi o que eu já passei na minha vida, quais dores eu já senti, o que eu já sofri, ou que momentos bons eu senti, o que eu gosto de falar sobre. E foi quando eu percebi, o que eu mais gosto de falar sobre é isso aqui. Então, assim, eu acho que até esse processo de tentar entender de fato o que faz sentido para você pode se aproximar de áreas que você nunca imaginou trabalhar. Eu nunca me imaginei na psicologia clínica durante a maior parte da universidade. Então, acho que esse processo de autoconhecimento pode te abrir novas portas. Perfeito, Tal. Eu bato sempre na tecla disso, né? O quanto é importante a gente praticar o autoconhecimento mesmo para entender o que é que vai fazer sentido para mim, o que vai ser mais assertivo. Né? Então, por mais que você fale, foi meio tentativa e erro, mas você fez um processo, né? Uhum. Esse exercício de colocar no papel, né? Deixa eu olhar na minha história, nas minhas cicatrizes, o que é que faria sentido para mim trabalhar, né? Uhum. Olha que processo de autoconhecimento intenso e que, de certa forma, te fez ter um caminho mais assertivo,
né? E Pois com é. certeza a gente poder conhecer, a gente se abrir para conhecer tudo que é possível a gente conhecer também vai fazer com que a gente entenda o que cada área é, como é possível se realizar em cada área e também ver o que é que faz sentido unindo ali com o nosso processo de autoconhecimento, Sim, né? sim, com Perfeito. certeza. É isso. E acho que, para finalizar, não desistam também, porque é Isso. difícil, mas dá resultados, né? A gente está aqui, a gente se aprimorar, a gente tentar estar no digital. É possível não estar no digital, mas aqui, gente, faz toda a diferença. Toda a diferença. Então, enfim, se quiserem falar comigo também sobre, fico aberta aí a conversar sobre, sem problema. Obrigada, viu, Tal? E, gente, ó, indicação de psiclínica, hein? Porque confio muito no trabalho da Tal. Quem estiver procurando por uma psicóloga também, entrem lá em contato com ela. Fiquem abertos a isso, que ela é uma graça. Com certeza, dúvidas, questionamentos, ela vai estar lá também para conversar com vocês, tá? E obrigada, Tal, por estar aqui comigo, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar sobre isso, pela indicação. Também confio muito na Kai e adoro o trabalho que você está fazendo, porque sei bem como é ser recém-formada e estar um pouco perdida, então parabéns pelo trabalho. Obrigada. E, inclusive, deixa eu aproveitar esse ganchinho só para lembrar que amanhã acontece a Jornada Psi de Sucesso, um evento que vai ser 100% gratuito, 100% online. Para se inscrever é só entrar ali no meu perfil e no link que está na bio. Vai ser amanhã às 8 horas da noite. E a gente vai estar fazendo justamente esse papo, né? Quais são os caminhos que a gente tem que trilhar para tomar uma decisão assertiva sobre a nossa carreira, como iniciar na área, tá? Então, obrigada. E a gente vai se vendo, tá? Quem sabe a gente não marca mais uma conversa para falar sobre isso. Ah, vou adorar, pode me chamar. Combinado, Conversando então. sobre. Obrigada. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau, tchau.